Introdução ao Direito Processual Penal. Conceito: o direito processual penal é um ramo autônomo do direito, que visa dar instrumentalidade às normas materiais, bem como organizar a atuação do Estado, a fim de solucionar os conflitos que, de alguma forma, violem os bens considerados mais caros à sociedade. Princípios. A. Princípio do devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54, da CF. Visa proteger o indivíduo de possíveis excessos por parte do Poder Judiciário, a partir da vinculação da atuação estatal às normas previstas na lei, tornando-se imperioso que o caminho percorrido até o trânsito em julgado do feito seja adequado e preserve todos os direitos constitucionalmente protegidos. 1. Devido processo legal formal. Consiste na obediência aos ditames previstos em lei, os quais devem garantir a ampla defesa e o contraditório às partes interessadas. 2. Devido processo legal material. Volta-se à análise substancial do processo, oportunidade em que se aferirá se o trâmite processual foi adequado e se a decisão proferida é proporcional ao caso concreto, de modo a não permitir excessos do Estado contra o acusado. B. Princípio do contraditório. Assegura que a parte, seja acusação, seja defesa, tenha ciência do desenrolar do processo e participe de modo direto da ação penal, ou seja, produza prova, seja ouvida e se faça presente. C. Princípio da ampla defesa. Trata-se da obrigação do Estado de garantir ao réu a maior e mais completa defesa possível dentro do processo penal. 1. Direito à autodefesa. Prescindível. Garante ao próprio réu o poder de argumentar, dialogar e participar do processo diretamente. No interrogatório, por exemplo, o agente que violou a norma penal poderá optar por falar ou até mesmo manter-se em silêncio para não produzir provas contra si, exercendo o seu direito à ampla defesa, por meio da autodefesa, cujo caráter é, pois, personalíssimo. O acusado poderá se tornar revel no curso da lide, ou até mesmo permanecer calado em seu interrogatório, sendo que nenhuma dessas circunstâncias darão ensejo a qualquer nulidade. 2. Direito à defesa técnica, imprescindível. Diferentemente, a defesa técnica não detém caráter de prescindibilidade. Ao contrário, a assistência jurídica é assegurada de modo absoluto ao réu, haja vista que o advogado, defensor, detém conhecimento técnico para acompanhar e orientar o acusado em um trâmite que pode lhe resultar uma condenação. Desse modo, ainda que o agente infrator não tenha condições de arcar com o advogado, ou é considerado revel, ou ainda renuncia à assistência jurídica, caberá ao magistrado competente designar um profissional habilitado para assisti-lo. Na grande maioria dos casos, um defensor público. Súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. D. Princípio da verdade real. O processo penal busca desvendar como os fatos efetivamente se passaram, não admitindo ficções e presunções processuais. Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Artigo 5º, inciso 57 da CF. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Posição atual do STF sobre a execução provisória de pena antes do trânsito em julgado da condenação. Até 7 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal entendia que, embora não esgotadas todas as possibilidades recursais, após a prolação do acórdão condenatório, o acusado poderia ser submetido ao início da execução, sem que houvesse afronta ao princípio da presunção de inocência. Atualmente é impossível a execução provisória da pena, cuja ação não tenha transitado em julgado. F. Princípio da motivação. O magistrado, ao proferir qualquer deliberação de cunho decisório, deverá fundamentar, justificar, motivar o porquê de sua escolha. G. Princípio da vedação das provas ilícitas. Artigo 5º, inciso 54 da CF. São inadmissíveis do processo penal as provas obtidas por meios ilícitos. Dessa maneira, as provas produzidas em afronta aos ditames descritos na Constituição e na legislação ordinária não serão consideradas pelo legislador. A doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de se utilizar provas obtidas por meios ilícitos, quando estas beneficiarem o réu, ou seja, se ao violarem o sigilo de correspondência do indiciado, sem autorização judicial, os policiais militares descobrirem que Tício, no dia do crime de homicídio, estava em viagem para outro país. Tal prova, ainda que agrida direitos fundamentais importantes, poderá ser utilizada para lastrear a absolvição do mesmo. H. Princípio da imparcialidade. Trata-se o princípio da imparcialidade de um corolário do devido processo legal. Afinal, o trâmite processual apenas atingirá seu objetivo se for conduzido por uma autoridade judiciária competente, que julgue os fatos trazidos com isonomia e sem sacrificar a verdade em razão de considerações particulares. I. Princípio do juiz natural. Artigo 5º, inciso 53 da CF. Princípio do juiz natural dispõe que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. J. Princípio do promotor natural. Artigo 5º, inciso 53 da CF. O princípio do promotor natural, assim como o do juiz natural, estabelece que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Todo acusado tem o direito de saber, com definição antecipada, aquele que personificará o Estado acusador. 3. Sistemas processuais penais. Sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo pressupõe a concentração, em uma mesma pessoa, do poder de julgar e acusar. Inexistem direitos fundamentais básicos, quais sejam o contraditório, a ampla defesa, a publicidade, dentre outros. Logo, a autoridade responsável pelo deslinde processual conduzirá o processo de acordo com suas próprias convicções e produzirá as provas que entender necessárias, prescindindo, pois, do auxílio de qualquer outro agente, seja a acusação, seja a defesa. B. Sistema acusatório. Artigo 3º. A. Do CPP. Em sentido oposto ao inquisitivo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema acusatório, o qual contempla a separação das funções do processo penal, enquanto o magistrado se incumbe da tarefa de julgar e decidir as questões com isenção e neutralidade. O Ministério Público é o fiscal da lei e exerce a titularidade da ação penal, como órgão legitimado a acusar. A defesa, por outro lado, pertence o papel de assistir juridicamente o acusado. Artigo 3A. O processo penal
terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. C. Sistema misto. O sistema misto, conforme o próprio nome permite-nos concluir, é uma mescla entre o sistema inquisitivo e acusatório. 4. Eficácia da lei penal. Entende-se por eficácia o poder de produção dos efeitos desejados. A. Eficácia da lei processual no espaço. Artigo 1º do CPP. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvadas: 1. Os tratados, as convenções e regras de direito internacional. 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, dos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. 3. Os processos de competência da Justiça Militar. B. Eficácia da lei processual no tempo. Artigo 2º do CPP. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo na validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Em outras palavras, as normas processuais penais serão aplicadas imediatamente, regendo as relações pendentes e futuras, sem distinção. O referido dispositivo reforça a ideia de tempus regit actum, ou seja, o ato é regido pela lei vigente. Importante salientar que, em direito penal, normas materiais, as disposições supervenientes aos fatos, quando mais benéficas ao réu, devem retroagir para alcançar situações pretéritas. Porém, este caso não se aplica às normas puramente processuais, que, independentemente de beneficiar ou prejudicar o réu, serão imediatamente consideradas. B. Eficácia da lei processual no tempo. Artigo 2º do CPP. Normas. Normas de direito processual penal. Efeitos. Aplicação imediata. Normas de direito penal. Efeito. Aplicação imediata, retroagindo caso for mais benéfica. Normas híbridas. Efeito. Aplicação imediata, retroagindo caso for mais benéfica. Inquérito policial. 1. Conceito. Trata-se de um procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo, conduzido pela Polícia Judiciária e voltada à colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. 2. Quem instaura o inquérito policial? O inquérito policial será instaurado pela Polícia Judiciária, por meio das autoridades policiais, quais sejam os delegados de polícia, no território de suas respectivas circunscrições. 3. Destinatário do inquérito policial. Reunidos os indícios de autoria e materialidade delitiva, a autoridade policial encaminhará o conteúdo das investigações para o destinatário direto, imediato do inquérito policial, o Ministério Público. 4. Características do inquérito policial. A. Procedimento administrativo. Enquanto vise a apuração de fatos e colha as provas necessárias para embasar a propositura de uma possível ação penal, o inquérito não é judicializado. B. Procedimento inquisitivo. As provas produzidas durante as investigações não estão sujeitas ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que não se trata de ação penal, e sim apenas de uma investigação inicial. C. Procedimento sigiloso. Ao contrário da ação penal, que em regra é pública, ressalvados os casos previstos em lei, a mencionada investigação não está sujeita ao princípio da publicidade geral.
conforme ressai do artigo 20 do Código de Processo Penal. Súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório, realizado pelo órgão com a competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. D. Procedimento oficioso. Embora possa o procedimento ser iniciado mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou mediante a comunicação dos fatos pelo ofendido, ou ao quem tiver qualidade para representá-lo, a autoridade policial é obrigada a instaurar inquérito policial, de ofício, sempre que tomar ciência da ocorrência de qualquer crime processado mediante ação penal pública incondicionada. E. Procedimento oficial. Significa que o inquérito policial é instaurado e conduzido pelo Estado de forma oficial, por meio de sua autoridade competente, o delegado de polícia. F. Procedimento dispensável. É certo que o destinatário direto da presente investigação é o Ministério Público. Contudo, seu órgão ministerial já possuir, por outros meios, as provas que necessita para lastrear a propositura da ação penal, o procedimento policial passa a ser prescindível. G. Procedimento indisponível. O delegado de polícia não pode, discricionariamente, arquivar um inquérito policial. Artigo 17 CPP. H. Procedimento escrito. Todas as provas produzidas ao longo da investigação devem ser reduzidas a termo. Artigo 9 do CPP. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade. 5. Formas de instauração do inquérito policial. A. Crime submetido à ação penal pública incondicionada. Deverá a autoridade policial, através de portaria, instaurar inquérito ex officio, isto é, sem depender da requisição de qualquer outra autoridade. Sendo assim, ao tomar conhecimento acerca da infração penal, o delegado de polícia é obrigado a iniciar o procedimento. É possível a instauração de inquérito policial mediante denúncia anônima? Isoladamente, a denúncia anônima não tem poder de embasar por si só a instauração de um inquérito policial. No entanto, nada impede que a autoridade competente, instiga pela denúncia apócrifa, adote algumas medidas destinadas a elucidar a procedência da notícia, com o fito de averiguar a verossimilhança dos fatos delatados. B. Crime submetido à ação penal pública condicionada. Os crimes sujeitos ao processamento mediante ação penal pública condicionada são aqueles que, embora o titular da ação seja o Estado, através do Ministério Público, a propositura do feito depende da representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. À vista disso, se a ação propriamente dita está condicionada a tais requisitos, por óbvio, a instauração do inquérito policial também estará. C. Crime submetido à ação penal privada. Se cometido um delito processado mediante ação penal privada, competirá exclusivamente ao ofendido representar pela instauração do feito. Artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Notitia criminis. 6º. Parágrafo 3º do artigo 5º do CPP. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Por notitia criminis, entende-se a comunicação às autoridades competentes acerca da ocorrência de um fato criminoso. 7. Instrumentos do crime.
Os instrumentos do crime são aqueles utilizados pelo agente infrator na prática delitiva. A citar: um revólver, uma faca, uma motocicleta. Segundo o CPP, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Posteriormente, estando comprovado que determinado instrumento possui origem lícita ou que pertence a terceiro de boa-fé, quando não mais necessário para a elucidação dos fatos, se providenciará sua restituição ao proprietário. 8. Indeferimento de requerimento de abertura de inquérito. Embora a regra seja que a autoridade policial proceda à instauração do inquérito, ao tomar conhecimento de um fato criminoso, é possível que o delegado de polícia não o inicie. Pelos mais variados motivos. Exemplo: o fato narrado não constitui crime, ou o crime foi cometido por um menor. Dessa feita, proferirá decisão fundamentada, indeferindo a instauração do procedimento. Via de consequência, caso o requerente não concorde com a deliberação da autoridade, lhe é facultado interpor recurso para o chefe de polícia. 9. Prazo para a conclusão do inquérito policial. A. Se o investigado estiver preso, 10 dias, prorrogáveis uma única vez, por até 15 dias. Artigo 3º, parágrafo 2º, CC, artigo 10 do CPP. B. Se o investigado estiver solto, 30 dias, prorrogáveis mediante fundamentação, se o indiciado estiver solto. Artigo 10 do CPP. 10. Encerramento do inquérito policial. A autoridade policial fará minucioso relatório. Parágrafo 1º do artigo 10 do CPP. Indicação de testemunhas. Parágrafo 2º do artigo 10 do CPP. Requerimento de devolução dos autos para novas diligências. Parágrafo 3º do artigo 10 do CPP. A. Se o crime for processado mediante ação penal pública, o Ministério Público de posse do IP poderá: 1. Oferecer a denúncia. 2. Proceder à devolução do IP à autoridade policial. Artigo 16 do CPP. 3. Promover o arquivamento. Artigo 28 do CPP. B. Se o crime for processado mediante ação penal privada, deverá a autoridade policial, após concluídas as investigações, determinar. Artigo 19 do CPP. 1. A remessa dos autos ao magistrado competente, aguardando a iniciativa do particular para oferecer a queixa-crime. 2. A remessa do translado do IP diretamente ao requerente. C. Desarquivamento do inquérito policial. Artigo 18 do CPP. 11. Das nulidades do inquérito policial. Em regra, não existem nulidades a serem sanadas no âmbito do inquérito policial. Haja vista que se tratar de um procedimento meramente administrativo, no qual a maioria das provas serão ratificadas em âmbito judicial. Eventuais vícios ocorridos ao longo do feito não são capazes de contaminar a ação penal, nem impedir sua propositura. Em casos de averiguação da nulidade, exemplo, uma interceptação telefônica realizada sem autorização judicial, apenas será considerada nula a prova ilegalmente produzida, de forma que não há contaminação de todo o procedimento. 12. Trancamento do inquérito policial. O trancamento poderá ser deferido pelo magistrado competente em situações excepcionais e em casos de flagrante ilegalidade, a citar: 1. Se atípica a conduta do suspeito, ou 2. Quando presente causa extintiva de punibilidade, ou 3. Se ausentes indícios mínimos de autoria delitiva, conforme entendimento do STF. 13. Outras modalidades investigativas. A. Investigação pelo Ministério Público. B. Termo circunstanciado de ocorrência. A lavratura de termo circunstanciado será procedida pela autoridade policial,
que tomar conhecimento do cometimento de infração de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes ou contravenções penais aos quais a lei comine pela máxima de 2 anos, conforme preceitua a Lei nº 9.099 de 1995. C. Comissão Parlamentar de Inquérito. Ação Penal. 1. Ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada será iniciada pelo Ministério Público, sendo as espécies regente do ordenamento jurídico, já que a maioria das condutas tipificadas como crime na legislação serão processadas por essa via, pois nesse caso prevalece o interesse estatal de penalizar o ofensor. Quando silente a lei acerca de qual a espécie de ação penal cabível para julgar a prática de determinado delito, presume-se ser a ação penal pública incondicionada o meio adequado, de modo que apenas quando estiver expressamente descrito é que a conduta ilícita será objeto de processamento por meio de ação penal pública condicionada ou por ação penal privada. 2. Ação penal pública condicionada. Artigo 24, 38 e 39 do CPP. Quando o ordenamento jurídico exigir a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça, a atuação do Ministério Público passa a ser limitada, pois apesar de ainda ser o titular da ação penal, sua atividade está vinculada à vontade de outrem. A representação confere ao promotor autorização para agir, e não obrigatoriedade. É possível retratar-se da representação? Sim. O ofendido poderá se retratar da representação apresentada, ou seja, faculta-se à vítima o direito de se arrepender e entender pela desnecessidade de dar prosseguimento ao feito, desde que o faça até o oferecimento da denúncia. Artigo 25 do CP. B. Ação penal privada. Artigo 30 do CPP. Diversamente da ação penal pública, o titular da ação penal privada não será o Ministério Público, mas o próprio ofendido ou seu representante legal. Súmula 594 do STF. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. A ação penal privada não é obrigatória, e sim pautada na conveniência e na oportunidade. Se a vítima optar por não propor ação, poderá deixar de fazê-lo. Afinal, neste caso, a discricionariedade, diferentemente do que ocorre com a atuação do Ministério Público nas ações penais públicas. A ação penal privada será disponível. O ofendido poderá desistir da ação penal a qualquer tempo. Dessa forma, mesmo após ajuizada a ação, lhe será facultada a possibilidade de abandonar o feito até o trânsito em julgado da sentença condenatória. A ação penal privada é intranscendente. Quando praticado um delito, deverá o ofendido oferecer queixa-crime tão somente contra o querelado, porquanto não é possível a condenação de alguém em razão de uma conduta ilícita que não praticou. Ação penal privada é indivisível. Artigo 48 do CPP. Pois o querelante, em caso de concurso de agentes, promoverá a queixa-crime contra todos os infratores, não podendo escolher ou indicar de maneira discricionária quem será processado. Início da ação penal privada. Artigo 30 do CPP. Hipóteses de renúncia. Artigo 38 e 50 do CPP. E artigo 104 do CP. Hipóteses de extinção da ação penal privada. Perempção. Artigo 60 do CPP. E perdão. Artigos 51 a 59 do CPP. Extinção da punibilidade pela renúncia, pelo perdão e pela perempção. Artigo 107, inciso 4º e 5º do CP. Renúncia.
Extinção de punibilidade. Artigo 107, inciso 5º, CP. Perdão. Extinção de punibilidade. Artigo 107, inciso 5, CP. Antes do ajuizamento da ação. Perdão. Depois do ajuizamento da ação. Na renúncia, ato unilateral. No perdão, ato bilateral. Na renúncia, prazo decadencial de 6 meses para exercer o direito. No perdão, concedido a qualquer momento até o trânsito em julgado. Na renúncia, extrajudicial. No perdão, judicial ou extrajudicial. Na renúncia, expressa ou tácita. No perdão, expresso ou tácito. Na renúncia, decorre da conveniência e oportunidade. No perdão, decorre da disponibilidade. Renúncia, iniciativa do querelante ou do procurador com poderes especiais. O perdão, iniciativa do querelante ou do procurador com poderes especiais. 1. Ação penal privada comum ou exclusiva. Trata-se da espécie em sentido estrito, propriamente dita, também denominada de exclusiva, a qual é utilizada como regra quando estiver previsto na legislação que determina a conduta, será processada e julgada mediante ação penal privada. Exemplo: calúnia, artigo 138 CP. Injúria, artigo 140 CP. Difamação, artigo 139 CP. 2. Ação penal privada personalíssima, artigo 236 do CP. Ação penal privada personalíssima será obrigatoriamente iniciada pelo ofendido, exclusivo titular do feito, não podendo ninguém mais fazê-lo, sob pena de rejeição da inicial, por ausência de condição da ação. Qual será a legitimidade ad causam? 3. Ação penal privada subsidiária da pública. Artigo 29 CPP. Verifica-se a possibilidade de o ofendido ajuizar a queixa-crime, em razão da prática de delito, que, embora seja a priori intentado mediante ação penal pública, não o fora pelo Ministério Público, titular do direito de ação, dentro do prazo legalmente previsto. Acordo de não persecução penal. 1. Natureza jurídica. O acordo de não persecução penal trata-se de um negócio jurídico de natureza extraprocessual, inserido no Código de Processo Penal, por meio da Lei Anticrime, aprovada em 24 de 12 de 2019. 2. Previsão legal. Artigo 28-A do CPP. Ação penal. Conceito. Ação penal é um instrumento por meio do qual o Poder Judiciário, dentro do devido processo legal, promoverá o julgamento do agente criminoso, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Condições da ação genéricas. A. Legitimidade ad causam. A legitimidade diz respeito ao liame subjetivo da ação, isto é, quem são os sujeitos que figurarão nos polos ativo e passivo da lide. B. Interesse de agir. É considerada como condição da ação o interesse de agir, o qual estará configurado por meio da conjunção perfeita do trinômio. 1. Necessidade. 2. Adequação. E 3. Utilidade. 1. A ação será necessária quando não existir outro meio de sanar o direito violado. 2. A ação será adequada se o Estado, por meio do direito público, ao ajuizá-la, estiver agindo em conformidade com o ordenamento jurídico. 3. A ação será útil se graças a ela for possível alcançar a tutela estatal pretendida. C. Possibilidade jurídica do pedido. Deverá o magistrado, ao receber uma denúncia ou queixa-crime, questionar-se se há possibilidade jurídica no pedido formulado pelo sujeito ativo. D. Justa causa. Por justa causa, entende-se a presença de conteúdo probatório mínimo para lastrear a propositura da ação penal, isto é, que haja indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva. Específicas. A.
Condições de procedibilidade. Em alguns casos, não basta que haja a legitimidade do sujeito, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido ou até mesmo a existência de justa causa. Também deverão estar presentes condições específicas de procedibilidade, sem as quais não será possível dar seguimento à ação penal. 3. Espécies de ação penal. A. Ação penal pública. A ação penal será pública quando a titularidade para a propositura do feito for do Ministério Público. A ação penal pública é obrigatória. Isso quer dizer que, quando o promotor de justiça ou procurador da República visualizar a existência de conteúdo probatório apto a ensejar a propositura da ação, não poderá deixar de fazê-lo, pois nesse caso não há discricionariedade, conveniência ou oportunidade. A ação penal pública será indisponível, logo se ajuizada a demanda e constatada a ausência de provas mínimas de autoria delitiva. O órgão ministerial deverá postular pela absolvição do acusado, mas nunca lhe será facultada a possibilidade de simplesmente desistir do feito. A ação penal pública é oficial, pois se trata de uma atuação do próprio Estado, por intermédio do Ministério Público, titular da ação, a quem foi constitucionalmente delegada a tarefa. A ação penal pública é, em regra, oficiosa. Vê-se que, geralmente, o Ministério Público instaurará a ação penal, independentemente de qualquer manifestação de vontade. Entretanto, como vimos, é possível que a oficiosidade seja mitigada quando a ação penal for condicionada ao requerimento do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, as quais são condições de procedibilidade que impedem o início da ação penal, se ausentes. A ação penal pública é intranscendente. Praticado determinado fato criminoso, o Ministério Público oferecerá denúncia apenas e exclusivamente contra o seu autor, não sendo possível que um terceiro seja punido pela máquina estatal por uma infração que não cometeu. A ação penal é divisível, visto que o órgão ministerial, em caso de concurso de agentes, promoverá a denúncia apenas contra aqueles quem tinha embasamento probatório para tanto. Início da ação penal pública, oferecimento da denúncia, artigo 41 e 395 do CPP. A ação penal pública terá início com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Prazo para ajuizamento da ação penal pública, artigo 46 CPP. 1. Ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada será iniciada pelo Ministério Público, sendo a espécie regente do ordenamento jurídico, já que a maioria das condutas tipificadas como crime na legislação serão processadas por essa via, pois nesse caso prevalece o interesse estatal de penalizar o ofensor. Quando silente a lei acerca de qual a espécie de ação penal cabível para julgar a prática de determinado delito, presume-se ser a ação penal pública incondicionada, o meio adequado, de modo que apenas quando estiver expressamente descrito é que a conduta ilícita será objeto de processamento por meio de ação penal pública condicionada ou por ação penal privada. Ação penal pública condicionada, artigo 24, 38 e 39 CPP. Quando o ordenamento jurídico exigir a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça, a atuação do Ministério Público passa a ser limitada, pois apesar de ainda ser o titular da ação penal, sua atividade está vinculada à vontade de outrem. Princípio da verdade real. O processo penal visa desvendar como os fatos efetivamente se passaram, não admitindo ficções e presunções processuais. Princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, artigo 5º. Posição do STF sobre a execução da pena após a decisão de segunda instância. Princípio da motivação. O magistrado, ao proferir qualquer deliberação de cunho decisório,
deverá fundamentar, justificar, motivar o porquê da sua escolha. Princípio da vedação das provas, artigo 5º. São inadmissíveis no processo penal as provas obtidas por meio ilícito. Características do inquérito policial. Procedimento administrativo. Polícia Judiciária Civil. Interno. Procedimento inquisitivo. O delegado tem autonomia para produzir as provas, não tem o contraditório e ampla defesa. C. Procedimento sigiloso. Se não estiver no inquérito, não é obrigado a expor. Procedimento oficioso. Agir no ofício, baixar portaria para a investigação. Procedimento oficial. Autoridade oficial, o delegado de polícia. Procedimento dispensável. G. Procedimento indispensável. O delegado não pode arquivar o inquérito sem autorização do MP. H. Procedimento escrito, lavrado a termo e assinado pela autoridade policial. Formas de instauração do inquérito policial. Crime submetido à ação penal pública incondicionada